chama em seu livro O Grande Conflito, na página 588. Por favor, leia esse livro, é um livro muito importante, especialmente para os nossos dias, O Grande Conflito. E nesse livro, então, ela fala aqui sobre os dois grandes erros. Eu quero ler para você, então, essa citação que está na página 588. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, a imortalidade da alma, enquanto o primeiro erro, ele lança o fundamento do espiritismo, o último, a pretensa santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Essa tríplice união e essa convergência, né, desses interesses e poderes e religiões e política com religião, eu trato em outros vídeos aqui no canal e não vou ter tempo agora aqui de falar sobre esse detalhe, mas eu quero agora centralizar a minha e a sua atenção nisso que Ellen White chama de os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Eu anotei aqui no meu caderninho de anotações alguns textos que são chave nessa questão. Existem muitos e muitos outros textos bíblicos que podem e devem ser estudados com respeito a esse assunto da morte e do sábado. Por exemplo, Eclesiastes 9, 5 e 6. Ali Salomão diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos ficaram entregues ao esquecimento. E a gente sabe que isso vai permanecer desse jeito até a ressurreição. Então os mortos não participam do que acontece aqui no mundo dos vivos, né? Eles estão inconscientes na morte. Eclesiastes 9, 5 e 6. Se quiser anotar aí depois para conferir em sua Bíblia, seria bastante interessante. Gênesis 2, verso 7, ali fala sobre a primeira mentira, né, que Satanás introduz aqui no mundo, ao dizer que Eva, mesmo que pecasse, não morreria. Deus foi muito claro em dizer que o pecado separa o ser humano dele, ele é a fonte de vida, portanto o pecado leva à morte, e Paulo em Romanos, ele confirma isso dizendo que o salário do pecado é a morte. Então é lá no comecinho da história, quando acontece a queda dos nossos primeiros pais, em que Satanás ele introduz a mentira da imortalidade incondicional. Na verdade isso está lá em Gênesis capítulo 3, que narra a queda do ser humano. Em Gênesis 2:7, que eu citei há pouco, fala da criação do ser humano. Quando Deus une pó da terra, os constituintes, né, químicos que compõem o corpo, e coloca nesse corpo inanimado o fôlego de vida, né, o ruach, o fôlego, e esse fôlego então dá vida àquilo que era inanimado. E é dito no relato de Gênesis 2:7 que o homem passa a ser uma alma vivente, não que ele recebe uma alma, uma entidade espiritual, imortal, alguma coisa assim. O ser humano na Bíblia é chamado de alma, a palavra nefesh. Essa palavra significa ser vivente simplesmente. Por isso que lá em Isaías 18, verso 4, por exemplo, é dito que a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque a pessoa que pecar morrerá e que não se arrepender de seus pecados. Ainda que nós crêssemos que a alma é uma entidade fantasmagórica, imaterial, etérea, né, ectoplasma ou coisa parecida, nós teríamos que, com base em Ezequiel 18:4, admitir que mesmo essa alma seria mortal, porque ela é dito que a alma é mortal. E a Bíblia diz que o único ser imortal realmente é Deus, a fonte de vida. Portanto, é importante entender que nós somos uma alma, que nós não existimos por nós mesmos e que nós, quando morremos, o pó volta à terra e o fôlego, que é apenas a respiração, essa energia que nos move, ele volta para Deus. Você não existe mais. A morte é a não vida, é o oposto da vida, não mais existência. Mas se você creu no plano de salvação oferecido por Cristo, na graça de Cristo, a promessa dele é que no último dia, na ressurreição, na sua vinda, na segunda vinda de Cristo, ele vai ressuscitar as pessoas que aceitaram esse plano. Então, leia, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 17, texto muito, muito claro. 1 Coríntios capítulo 15,
fala bastante também ali sobre a ressurreição do corpo. Este corpo, essa carne e esse sangue, diz Paulo, não herdarão a vida eterna, porque é um corpo pecaminoso, mas quando eu for revestido de imortalidade, quando eu for glorificado por ocasião da ressurreição final, aí sim eu herdarei a vida eterna definitivamente. Então é importante ler esses textos, ter uma compreensão bem clara do que a Bíblia ensina sobre a questão da morte, para não sermos enganados por esse que é um dos grandes erros, segundo Ellen White, a questão da imortalidade incondicional, né? Quando o ser humano na Bíblia é claramente mortal. João capítulo 11 também é um texto bem interessante, porque ali aparece a ressurreição de Lázaro, e Cristo, quando o traz de volta à vida, 3 dias já na sepultura, decompondo já o corpo, Cristo traz de volta à vida o seu amigo Lázaro, e Lázaro, quando acorda, abre os olhos, não fala nada sobre um corredor de luz, sobre um céu e inferno, coisa parecida. Lázaro simplesmente acorda, e Jesus, ao se referir à morte dele, diz claramente que Lázaro estava dormindo, portanto estava inconsciente. A crença no inferno, essas coisas, né, ela não corresponde à Bíblia, são crenças pagãs. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para você ler um pouco mais sobre essa ideia do inferno eterno, que realmente não é bíblico. A Bíblia fala de aniquilação. A pessoa, quando morre, ela ou a ressuscita, João 5:28 fala sobre isso, né? Ou ressuscita para a vida eterna, ou para destruição e morte eterna. Apocalipse capítulo 20 fala de morte eterna, segunda morte, não fala de um inferno a queimar para sempre. Apocalipse 21 fala que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Se não haverá essas coisas, logo não haverá um suposto inferno onde pessoas que pecaram por algumas décadas ficariam penando, pagando por bilhões de anos. Nem seres humanos os mais cruéis infligiriam uma pena desproporcional como essa. Aqui na Terra, o máximo que fazemos como seres humanos, como governos, é pena de morte ou prisão perpétua, e acabou. Como agora atribuir a Deus uma atitude tão tirana, tão drástica quanto, repito, condenar as chamas eternas por bilhões e bilhões e bilhões de anos, pessoas que pecaram por algumas décadas aqui na Terra? É desproporcional. Isso atenta contra o caráter de Deus. Bom saber que a Bíblia fala que haverá punição, sim, haverá um lago de fogo, mas Malaquias diz que os ímpios se tornarão como cinzas debaixo dos pés dos justos na nova terra. Então, a Bíblia é clara em afirmar o aniquilacionismo, segunda morte, destruição final, eterna. A chama, né, o fogo é eterno, porque aquilo que é queimado ali não volta mais. Não é a duração desse fogo que é eterna, mas as consequências desse fogo que são eternas, ok? Bem, são tantos textos interessantes que poderíamos citar aqui, mas eu vou deixar na descrição deste vídeo uma palestra que eu apresentei com cerca de 1 hora, só sobre essa questão da morte, ok? A verdade sobre a morte. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, fica aqui então a dica para que você assista a este vídeo e entenda melhor o assunto. O outro segundo erro, nas palavras de Ellen White, é a santidade do domingo, porque a Bíblia apresenta de capa a capa o tempo todo o sábado do 4º mandamento da lei de Deus como o único dia santificado, abençoado e separado por Deus para um fim específico, a adoração, para o serviço ao semelhante de maneira desinteressada e não remunerada. Gênesis 2, 1-3, anote aí, Gênesis 2, 1-3, apresenta ali esse momento em que Deus descansa, ele pausa a sua obra criativa, né, porque ele não fica cansado, ele é o Criador Todo-Poderoso, mas o Shabat é uma pausa para uma comunhão mais íntima com Deus. Então Deus ele descansa, ele pausa a sua criação, convida Adão e Eva para participarem desse momento de descanso. Então ali Deus descansa, Deus abençoa e Deus santifica o 7º dia. Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o quarto, foi o 7º. Isso é muito claro. E em toda a história, o calendário, né, dos calendários, esse ciclo semanal nunca se perdeu. Aliás, Jesus, em Lucas 4,16, guarda também o sábado, né? Ele era um guardador do sábado, obviamente, porque ele que concedeu a lei no Sinai, ele que criou o sábado, não poderia fazer algo diferente no Novo Testamento. Então Jesus guarda o sábado, e ao ele guardar o sábado, como Deus que ele estava reforçando esse conceito e autorizando a guarda desse dia, deixando claro que ele nunca foi modificado, nunca foi alterado, nunca foi mudado. E de Cristo para cá, sabe-se que nunca houve
alteração no ciclo semanal. Portanto, quando guardamos o sábado hoje, aqui no século XXI, temos a certeza absoluta de que é o mesmo sábado que Jesus guardou e é o mesmo sábado que Adão e Eva guardaram lá também, na primeira semana da história desta terra, deste mundo, da humanidade. Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, ali você encontra o quarto mandamento, que manda guardar o sábado. Lembra-te do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, veja, de novo é enfatizado o dia correto. É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu empregado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, uma referência direta à criação. E na criação não havia judeus. Na criação só havia Adão e Eva. Eram a humanidade, o sábado foi dado para a humanidade. Jesus, no Novo Testamento, confirma isso ao dizer, em Marcos, né, que ele é o Senhor do sábado e que o sábado foi dado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, homem ali, a palavra é antropós, quer dizer humanidade, homem e mulher. O sábado foi dado para a humanidade. E para aqueles que pensam que o sábado só aparece na história lá no Sinai, quando as tábuas de pedra são dadas a Moisés, é bom lembrar que no capítulo 16, 4 capítulos antes do capítulo 20, os judeus já estavam guardando o sábado, no deserto mesmo, naquele fenômeno do maná que caía todos os dias, a porção exata para aquele dia. Se eles guardassem para o dia seguinte, aquele maná estragava, porque eles tinham que aprender a confiar em Deus para cada dia, mas na sexta-feira o maná caía em dobro. Eles podiam guardar para o sábado, porque no sábado não caía o maná. Então Deus dava ali Deus deu ali uma instrução muito clara para eles a respeito da obediência, observância, santidade do sábado, do sétimo dia. Não, em Êxodo capítulo 20, então, 4 capítulos depois, lá no Sinai, as tábuas são dadas para registrar, para que não se esquecessem então dessas verdades eternas, os 10 mandamentos. Tiago 4,10 diz que aquele que tropeça num só mandamento é culpado de todos, porque todos são importantes. A mesma lei que diz não adulterarás, não furtarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não cobiçarás, é a mesma lei que diz lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não há um verso na Bíblia sequer que traga qualquer coisa como a alteração do dia de guarda. Eu gostaria até de desafiar você a estudar a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, e me mostrar um verso que diga o sábado foi mudado para o domingo. Isso não existe. Outros textos aqui que eu poderia mencionar, Atos 16:13, ali o apóstolo Paulo, note, o apóstolo Paulo se converteu após a ressurreição de Jesus. Logo, esse argumento de que na ressurreição Jesus teria mudado a lei, mudado o dia de guarda, ele não procede, porque se isso fosse fato, Paulo, que se converteu depois da ressurreição, estaria guardando o domingo. E, no entanto, aqui no capítulo 16:13, eu escolhi esse verso especificamente, esse capítulo, podia usar outros textos, mas esse aqui eu gosto porque Paulo estava numa cidade em que não havia sinagoga, uma cidade pagã, grega.